Daremos início agora ao painel Trajetória, Resistência e Futuro, Vozes Femininas na Ciência e Tecnologia. Esse painel tem como moderador uma mulher com graduação em Matemática Aplicada pela USP, mestrado em Astrofísica e doutorado em Ciência Espacial pelo INPE, onde trabalhou por mais de 40 anos. Ela esteve à frente do Laboratório de Plasmas, coordenou o curso de pós-graduação em Geofísica Espacial e ocupou por anos a posição estratégica de chefe de gabinete da instituição. Ela se tornou uma voz muito importante na modelagem de plasmas no Brasil. Sua carreira no INPE é marcada não apenas pela sua pesquisa, mas também pela sua notável trajetória de liderança. A sua influência vai muito além das fronteiras do setor aeroespacial. Ela é um exemplo de como a paixão pela ciência pode se conectar a um compromisso profundo com a sociedade. Além de suas conquistas acadêmicas e profissionais, é uma defensora ativa de causas sociais. Sua participação em conselhos como o da FUNCAT e da FVE, a sua atuação no movimento ODS e sua dedicação ao curso de promotoras legais populares, onde se dedica a fortalecer o papel das mulheres na sociedade, demonstra o seu engajamento em causas que promovem um futuro mais justo e sustentável. Com sua dedicação e paixão, representa o que há de melhor em uma mulher na ciência. Uma profissional brilhante que usa seu conhecimento e sua influência para criar um impacto positivo e duradouro no mundo. Chamamos a palco a doutora Maria Virgínia Alves. É uma enorme alegria tê-la aqui. Para compor o painel, convidamos a doutora Aline Bessa Veloso, coordenadora de Desenvolvimento de Competências e Tecnologias da EB. Por favor, Aline, retorne ao palco. Também integrará o painel a doutora Priscila Ferreira, coordenadora do projeto Mulheres em STEAM 2D, do ITA-AEB. E, por último, convidamos a doutora Adriana Cursino Tomé, coordenadora geral de cooperação multilateral da CGCM. MCTI. Então, vamos dar início agora ao painel Trajetória, Resistência e Futuro, Vozes Femininas na Ciência e Tecnologia. E a Virginia irá comandar o painel. Não, eu vou falar de pé primeiro. Bom dia a todas. O meu nome, a todas e todos, né? O meu nome, como já foi dito, é Virgínia. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,68 m, encolhi uns 3 centímetros com a idade. Sou loira tingida, como já alguém já disse, né? Branca, uso óculos, estou vestida com um vestido estampado e um casaco cor de mostarda. Eu vejo assim, não sei. Pode ser que alguém pense que é uma cor diferente. Vou conduzir esse painel com muito prazer. É uma honra estar aqui e uma responsabilidade enorme. Este painel, Trajetória, Resistência e Futuro, Vozes Femininas na Ciência e Tecnologia, tem por finalidade promover o aprofundamento dos temas de debate dos 3 eixos de nossa conferência. Nós teremos, então, a apresentação de cada uma das panelistas e, ao final, nós abriremos para perguntas, considerando o tempo que a gente tem, tá bom? E as perguntas poderão ser feitas aqui, presencialmente, mas nós também aceitaremos as perguntas feitas no chat do Zoom. A Fernanda já leu os eixos, né? Cada um dos eixos. Não, o título dos eixos? Então, o título principal. Então, agora eu vou apresentar cada uma das painelistas e passar a palavra na sequência.
Para o eixo 1, nós teremos uma mulher licenciada em Física pela Universidade de Brasília, mestre em Física pela Unicamp e doutora em Física pela UNB. Ela atuou como professora de Física no ensino médio e superior e possui experiência em divulgação científica, com passagens pelo Museu de Física L.R. Ingersoll, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e pelo portal Canal Ciência do IBICT-MCTI. Desde 2016, é tecnologista da Agência Espacial Brasileira, onde já trabalhou na diretoria de satélites, aplicações e desenvolvimento e na diretoria de transporte espacial e licenciamento. Atualmente, exerce o cargo de coordenadora de desenvolvimento de competências e tecnologia na diretoria de inteligência estratégica e novos negócios, liderando projetos estratégicos voltados à educação espacial, à popularização da ciência e ao desenvolvimento tecnológico. Entre eles, destacam-se o acompanhamento dos termos de execução descentralizada dos projetos de P&D do INPE, o programa AIB Escola e o projeto MapTech. Por favor, doutora Aline Bessa Veloso, compartilhe sua apresentação, trajetórias e subrepresentatividade conosco. Ok, eu vou levantar, que acho que eu falo melhor em pé. Então, bom dia mais uma vez para todos, né? Não vou me autodescrever, que eu já fiz no início. E eu, pensando no painel, fiz uma pequena pesquisa sobre o tema, né? Não estudo a temática, né? Minha formação é em física e agora estou no setor espacial, mas e eu fiz. Oi, voltei? Não, volta. Como que volta? Isso. E eu fiz assim uma mescla do que a doutora Thelma Krug falou, né, um pouco da trajetória de chegar nossa, chegar na carreira, né, onde que eu estou agora, e um pouquinho falando também na trajetória de todos, né, quais são o trajeto que a mulher exerce para sair desde a educação básica a chegar na sua carreira profissional. E confesso assim que ainda estou muito emocionada da primeira apresentação, né? A professora Thelma, a pesquisadora Thelma, realmente é assim uma inspiração para a gente. E eu vou começar assim, né? Falando um pouquinho, né? Do que é essa trajetória, né, como as mulheres chegam na sua carreira. Então, eu fiz aí uma imagem aí de IA para simbolizar, né, a menina saindo da educação básica, né, passando para a universidade, pós-graduação até chegar à carreira. E dentro dessas perspectivas, né, a gente percebe que o desafio feminino é muito grande, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória também, né? Eu vim de escola pública, estudei escola pública, né? E desde sempre eu quis ser cientista, desde sempre muito pequena queria ser cientista, mas eu tinha no imaginário o cientista sempre aquele Einstein, né? De um homem branco de cabelos bagunçados, com a figura de ou então um cientista maluco de um desenho animado, né? Então geralmente é isso que está no imaginário da gente, né? E, quando criança, né? Mas assim a intenção de entender o universo, entender o mundo, como que a física poderia trazer conhecimento sobre o nosso universo em si, né? Sempre me instigou, né, a buscar esse conhecimento. E observando, né, como assim a representatividade da mulher, né, no setor espacial é sempre muito raro, né, como muitos já falaram, né, os cursos realmente começam já na graduação com pouca representatividade, né. Eu entrei na física na UNB. No meu caso, eram 32 pessoas, né, dessas duas mulheres. Né? Graças a Deus, as duas mulheres chegaram a formar, fazer mestrado e doutorado, e estão na carreira na área de pesquisa. Né?
E o Brasil, né, a gente encontra essa lacuna, né, e essa lacuna muitas vezes está relacionada com fatores históricos, culturais, né, e estrutural. Então, é uma questão estrutural mesmo, a questão. E então, pensando ali na educação básica, né, como eu falei, sempre acho que teve uma pesquisa já realizada, né, que pediam para crianças desenhar um cientista, né? Sempre a imagem é o homem branco, né? Então, essa é a imagem que as crianças têm na cabeça, né? E muitas assim, as meninas não se enxergam a possibilidade de ter cientista, então de ser cientista, né? Por isso a importância da gente ter esse espaço e esse espaço ser compartilhado com a comunidade, né? Então, a gente mostrar que é possível, é uma carreira possível para as mulheres ser cientistas, seguir a área de pesquisa. E a pesquisa, elas nas exatas, né, mostram que as meninas no ensino fundamental geralmente têm notas equivalentes aos meninos na área de matemática e ciência. Mas, quando chegam já no ensino médio, elas já sentem os desafios ali. No ensino médio, já tem um certo estereotipo, algumas implicações que impossibilita dessas meninas visualizar a educação superior para áreas de exatas, né? Não, sabemos que o setor espacial é muito amplo nas suas diversidades de conhecimento, mas o que a gente sente muito é essa questão de meninas para áreas de exatas. E apenas 15%, né, das matrículas das mulheres nos cursos de engenharia aeroespacial e aeronáutica são de mulheres, né? E esse desafio continua, né, durante sua formação acadêmica, né, desde a graduação, que às vezes as mulheres sofrem tanto a questão de se sentir isolada, né, numa turma, por exemplo, eu, numa turma de 32, duas mulheres, né, a gente sente-se isoladas ali, e as dificuldades até para a gente acessar redes de pesquisas, iniciação científicas, eh, atividades extracurriculares, que hoje em dia a gente tem buscado eh, dar fomento, né, para essas ações, né, com a Adriana colocou aqui as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem colocado, né, para as meninas nas ciências exatas e na computação. A Agência Espacial, a gente tem um projeto Meninas no Espaço, a gente apoia também outros projetos na área educacional para o setor espacial. E essa presença continua ainda mais rara ainda quando chega na pós-graduação, né? E a formação feminina na área de engenharia e ciências exatas na pós-graduação é ali inferior a 30%. Isso reflete diretamente o número de pesquisadores que vão chegar na sua seção na carreira. Muitas delas acabam desistindo no caminho. Eu peguei um número de mercados no setor aéreo, né, mais aéreo do que espacial, mas também um pouco do espacial. As mulheres representam, né, na parte industrial, na aeroespacial, em torno de 13,7%. E em funções especiais no Brasil, né, como piloto, 3,2%, mecânicos de manutenção, menos de 3%, despachantes de voo, ali, menos de 20%, e engenharia, pouco mais de 10%. Globalmente, né, no setor aeroespacial, é inferior a 30%. Então, a menina que já tinha dificuldade de se identificar, ver modelos em si, né, para seguir em frente, para buscar a formação acadêmica. Na formação acadêmica, tem essa dificuldade de ver representatividade, suporte para as meninas chegarem em frente, né? E na carreira, quando chega na carreira, você tem que se esforçar ali, né? Muitas vezes mais do que os homens, né? A gente se esforça muito mais para mostrar que a gente está ali. E para chegar na relação de lideranças, a gente sente também ainda mais ainda o funil que a Regla havia falado, né?
Então, só voltando um pouquinho aqui na minha história também, vou mesclar um pouquinho de cada, né? Então, eu fiz a graduação na UNB, fui fazer mestrado na Unicamp. Na Unicamp tinha um pouquinho mais de mulheres, digamos, de 5 em 40. O laboratório que eu estava fazendo pesquisa era a única mulher também. E aí eu terminei o mestrado, né? Casei. Aí, quando a gente é jovem, a gente está apaixonado, faz várias coisas. Mudei, fui acompanhar meu agora ex-esposo para os Estados Unidos, né? Ele foi fazer doutorado, eu fui acompanhar. E lá nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com iniciação científica, onde que eu fui trabalhar no Museu de Física, né? Dentro da Universidade de Wisconsin. E fiquei lá aos 4 anos e voltei, né? Eu voltei na época para o Brasil. Meu filhinho tinha 7 meses e voltamos, né? Na verdade, para o Brasil. E com o meu bebezinho de 7 meses eu falei, não, agora eu vou fazer o meu doutorado. Aí eu entrei na UNB com um doutorado, com um bebezinho de 7 meses. O esposo volta para o Brasil desempregado. E a gente vai lá viver 3 com a bolsa de doutorado, que você sabe como que é. E aí, o que que a gente passa, né? Estou em Brasília, né? O que que Brasília todo mundo faz? Concurso. Aí estava eu com um bebezinho, fazendo doutorado, estudando para o concurso. Aí, com 1 ano e meio que eu estou no doutorado, entro para o IBICT. Aí, o que que eu faço? Eu, com criança pequena, né, ainda bebê, fazendo doutorado em física e trabalhando 40 anos no IBICT. E aí eu sigo firme. Terminei, antes de terminar o doutorado, entrei na EB. Então, eu passei em 2 concursos públicos, fazendo doutorado com criança pequena e nessa correria de tentar fazer tudo, né? Porque a gente acaba se multiplicando em várias para você conseguir chegar lá, né? Nem sempre é uma luta diária que a gente passa para chegar lá. E a gente chega na nossa carreira, né? E na carreira nossa, né, a gente vê que a progressão, né, não a progressão que é anual, mas como que você alcança cargos de liderança, né, a gente vê pouca representatividade também. Por exemplo, a Agência Espacial Brasileira tem 31 anos, né, nunca teve um presidente mulher. E nessa gestão que a gente teve a primeira diretora mulher, né? O INPE também, eu posso estar enganada, que eu posso ter pego os dados antigos, mas o INPE, que eu saiba, não teve nenhum diretora geral ainda, né, mulher. Não. E em 64 anos, né? E diretoras a gente teve pouquíssimas, né? A professora Thelma foi uma delas, né? O DCTA também eu acho que não teve nenhum diretor geral também, não, não, né? O Semandem tem, tem muitas pesquisadoras, né? Mas ainda poucas, né, cargos de decisão. Agora tem a diretora, né? Isso. Então, a gente vê que essa dificuldade. E essa questão que a Regla colocou também, né, muito bem colocado, né, que esses fatores se multiplicam quando você pensa nas interseções, né? Então, a gente pensar a mulher negra deficiente, ou a mulher negra de LGBTQIA+. Então, essas interseções provocam ainda mais segregação e isolamento, né? E a gente vê muitíssima pouca representatividade de mulheres negras, indígenas, ou que têm origem de baixa renda, que acessam posições de liderança. Não encontrei estatísticas com relação a mulheres LGBTQIA+, no setor espacial, mas a gente sabe que essas questões acabam segregando ainda mais. E a questão organizacional, clima organizacional,
são um dos fatores de barreira, né? Então, a gente vê em estatísticas muitas mulheres em estudos, né, que relatam ter sofrido assédio tanto sexual como assédio moral, né, nas suas carreiras, e muitas relatam que sofreram retaliações por ter denunciado esses assédios, né? E um fator também, né, interessante, né, que a regra também colocou, né, a questão a mulher muitas vezes se endurece, né, se torna masculina para chegar a fatores de cargos de liderança, né? E isso é assim, claro, cada um tem as suas personalidades, né? Mas a gente chegar aqui e ver pessoas tão doces como a Regla e a professora Thelma falar de suas carreiras, são mulheres doces, mas são fortes, né? E a questão de sororidade é muito importante para a gente se manter unida, né, em nossa carreira e a gente conseguir realmente desvendar essas barreiras. E a importância, né, assim, no mundo geral, em geral, né, a mulher é pouco representada no setor aeroespacial. Tivemos pouquíssimas astronautas mulheres, né, no mundo. E a questão de diversidade de gênero em cargos executivos, né, foi mostrado que você ter mais diversidade, tanto de gênero como de outras diversidades, né, trazem mais lucratibilidades para as empresas. Foi um estudo realizado pelas ONU Mulheres. E a participação feminina e de minorias não apenas é uma questão de justiça social, mas também estratégica de competitividade e inovação. Porque as mulheres trazem outras visões, outros fatores que possam contribuir para nossas pesquisas e nosso desenvolvimento tecnológico. E qual o caminho da mudança, né? Eu citei alguns exemplos, né? Acho que no final da tarde a gente vai discutir outras possibilidades, né? Mas é criar metas e transparência nesses dados de inclusão, né, nas instituições, é, promover questões de mentorias, né? Mentorias, aquele momento também de a gente estar juntas, né? Se fortalecer como mulheres na área espacial. Canais independentes de denúncias a assédio, né, independentes e seguros, né, que as mulheres se sintam acolhidas a fazer suas denúncias, né, e visualizar modelos, né, de femininos na área espacial, principalmente para a gente trazer elas que já começa fortalecido da base para a gente chegar no topo, né? Transformações exigem tanto institucional, práticas políticas de inclusão, mudanças culturais, né, institucionais e valorização dos talentos femininos em nossas instituições. Eu botei algumas referências que eu busquei, né, para fazer esse estudo, e aí eu passo a minha palavra para a próxima painelista. Muito obrigada, Aline. Você respeitou o tempo aqui. Muito bom. Respeitou o tempo. Muito bom, muito bom. Ai, tem que pôr os óculos, senão eu quero. Desculpa. Para tratarmos o eixo 2, nós teremos aqui uma mulher, professora, licenciada em Biologia e doutora em Biologia Funcional e Molecular pela Unicamp, cuja paixão pela ciência a levou a um dos centros mais importantes da tecnologia aeroespacial, o ITA. Desde 2018, atua como professora e pesquisadora, coordenando o Laboratório de Bioengenharia, onde explora o fascinante mundo da bioengenharia espacial. Sua pesquisa e ensino se concentram no estudo de sistemas biológicos em ambientes extremos e no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis que são vitais para o futuro da exploração espacial. Mas a contribuição dela vai muito além dos laboratórios. Ela é uma educadora comprometida em formar não apenas engenheiros, mas pensadores críticos. Seus interesses de pesquisa se estendem à filosofia da ciência, valorizando as interações entre o conhecimento científico, a cultura e a educação. Suas ações nos lembram que a ciência não existe isolada.
Com sua defesa da integração entre ciência, arte e natureza, ela nos inspira a buscar um conhecimento que seja mais humano, crítico e comprometido em enfrentar os desafios do nosso mundo. Hoje, temos a honra de receber a doutora Priscila Fernandes, uma voz inspiradora que nos mostra como a biologia pode ser a chave para desvendar os segredos do espaço e como a ciência, em sua essência, é uma ferramenta para construir um futuro melhor para a humanidade. Escutemos a doutora Priscila Ferreira falando sobre barreiras sistêmicas e desafios cotidianos. Bom, muito obrigada, Virgínia, por essas palavras. Então, que a gente acha que é muito mais do que, de fato, a gente é, né? Nós precisamos aprender. Uma coisa que nós, mulheres, precisamos aprender é aceitar elogios, Verdade. principalmente quando eles vêm do coração, sabe? Que representam uma verdade. Então, é uma coisa que eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, porque aqui a gente fala, ah, não é nada disso. Não, quando alguém elogia você, diga muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero começar saudando, dando bom dia para todas as pessoas aqui. É uma alegria enorme estar aqui. Muito obrigada à organização do evento, Virgínia, Regla, e a todas as mulheres que se juntam hoje nesse espaço de partilha, nesse espaço de trocas. Então, é uma grande honra pensar junto com vocês sobre o que nos atravessa e aquilo que nos sensibiliza também, aquilo que nos fortalece e também nossas lutas, nossos espaços e necessidade de luta. Quando eu estava preparando essa apresentação, eu fiquei cantarolando uma canção da Cel, que diz assim: mero incidente, corriqueiro, ser mulher a vida inteira. E essa canção me lembra de uma forma bonita que ser mulher não é exceção, nem acontecimento extraordinário, é um processo contínuo, tecido nos fios dos nossos dias, dos nossos cotidianos, e é tecendo esses fios que eu gostaria de caminhar com vocês agora, nesses 20 minutos que eu vou ficar no seu, no seu controle aí. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que me apresentar, né? Eu me reconheço e me apresento como uma mulher, estou com 50 anos de idade, tenho cabelos grisalhos, naturalmente grisalhos, estou vestindo um casaco cor de vinho, uma calça verde e uma bota marrom. Eu sou uma mulher. E, ao afirmar isso, eu vou esquecer de passar as coisas. E, ao afirmar que eu sou mulher, eu também reconheço que essa identidade vem acompanhada de camadas de privilégio, no meu caso. Eu sou uma mulher cis, nascida e reconhecida como mulher ao longo da minha vida inteira. Sou brasileira, falante do português, sou heterossexual, casada com um homem. Sou adulta, sou mãe, sou de classe média e tive acesso à educação formal. Trago no meu histórico familiar uma linha de mulheres alfabetizadas há pelo menos 3 gerações. Tudo isso importa, porque, ao me situar, eu também me comprometo a não falar por, mas falar com outras mulheres, muitas das quais enfrentam outras camadas sobrepostas de opressão e invisibilização. Mulheres trans, mulheres negras e indígenas, mulheres que vivem a pobreza, mulheres vítimas de violências múltiplas, mulheres idosas, solitárias, mulheres em situação de rua, em zonas de guerra, refugiadas, mulheres em contexto de profunda vulnerabilidade. A essas irmãs de caminhada que muitas vezes lutam pelo mínimo para existir, para permanecer, para seguir, deixo meu reconhecimento e meu respeito. São mulheres que insistem na vida mesmo quando a vida lhes é negada cotidianamente. E eu vou precisar ler, porque senão eu não consigo chegar. O convite que eu recebi para hoje...
tá tudo errado, eu não vou conseguir passar a coisa certinha. Agradeço a generosidade de vocês. O convite que eu recebi para hoje, para falar, foi sobre as barreiras sistêmicas e os desafios cotidianos de ser mulher no ambiente de ciência e tecnologia. Por isso, eu opto por abordar o ser mulher como experiência. Eu agradeço, Fernanda. Obrigada. Eu estou tremendo. Eu estou tremendo, aí fica mais difícil. E eu vou falar de cotidianos, do ser mulher no ambiente de ciência e tecnologia. Por isso, eu opto por abordar o ser mulher como uma experiência impregnada no corpo. O corpo que sente, o corpo que é atravessada pelo tempo, pelo espaço, marcado por vulnerabilidades e potências. Muitas de nós são mulheres que sangram, mulheres que engravidam, mulheres que vivem a menopausa, presente. Esses ciclos biológicos, embora não me definam e não definam todas as mulheres, moldam profundamente os cotidianos de muitas de nós. E nos afetam, não apenas com ritmos e sensações, mas também nas formas como somos percebidas e tratadas no ambiente social. Mas, ao demarcar essa fala a partir do corpo, eu quero também propor uma ruptura. Recusar a ideia de que o que nos define é o nosso corpo. Porque esse discurso sobre o corpo feminino tem sido sistematicamente utilizado para nos definir e justificar desigualdades. A fisiologia feminina, enquadrada numa lógica binária, homem, mulher, tem sido usada para nos dizer que somos frágeis, que somos inconstantes, que somos instáveis ou menos aptas. Parto do corpo, mas recuso que ele nos defina essencialmente. Situo essa fala no corpo como um dispositivo de sensibilidade. O corpo que sente fome, sente dor, cansaço, desejo, ansiedade. Um corpo que resiste, um corpo que se cansa de resistir. É no corpo ordinário que as narrativas do ser mulher se concretizam. E é nele que as barreiras sistêmicas se objetivam. Nos assédios silenciosos, nas interrupções nas reuniões, na sobrecarga mental, nas exclusões simbólicas e na exaustão invisível. A essa exclusão que é imprimida nos nossos corpos, que as dores da alma aparecem, e também as dores do corpo. Sentir a dor do corpo não é apenas uma experiência fisiológica, é também social, cultural e política. O corpo da mulher não adoece sozinho. Ele carrega marcas de um sistema que objetifica, regula e muitas vezes silencia o corpo. Estudos apontam que as mulheres são significativamente mais afetadas por transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, do que homens. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, mulheres têm quase o dobro de chance de desenvolver depressão ao longo da vida. Essas condições são ainda mais prevalentes entre mulheres que atuam em ambientes de alta exigência, como nas carreiras de ciência e tecnologia, tradicionalmente masculinizadas. O burnout, reconhecido na OMS como uma síndrome ocupacional, tem incidência crescente entre mulheres na academia e nas ciências. A combinação de pressões institucionais, sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções familiares, especialmente entre mulheres mães, tem resultado em um número alarmante de relatos de exaustão extrema. O corpo feminino se torna aqui um campo de tensão entre o desempenho esperado e os limites humanos de existência. A síndrome do impostor, o sentimento persistente de inadequação, mesmo diante de conquistas objetivas, afeta de forma desproporcional as mulheres, sobretudo em contextos em que são minoria ou têm competência constantemente colocada em dúvida. Nossa área. Isso não é apenas psicológico, é vivido no corpo, que sua frio antes das reuniões, que se contrai ao falar em público, que perde o sono, que sente dores de cabeça e que se cala, que vai chorar no banheiro.
Além disso, o ciclo reprodutivo feminino, frequentemente ignorado ou patologizado nas instituições científicas, pode desencadear doenças específicas e agravar condições de saúde. Tensão pré-menstrual intensa, endometriose, transtornos do humor associados à menopausa, entre outras condições, são invisibilizadas ou deslegitimadas nos espaços de trabalho. Muitas vezes, somos instruídos a não deixar que isso nos atrapalhe, como se viver plenamente os ciclos do nosso corpo fosse um obstáculo à produtividade e não um aspecto natural da vida. É nesse ponto que precisamos afirmar: as condições de saúde das mulheres são atravessadas pelas estruturas de desigualdade. O adoecimento não é um sinal de fraqueza individual. É uma manifestação de um sistema que ainda não reconhece as especificidades e necessidades dos corpos femininos e que, quando reconhece, o faz a partir de estigmas e estereótipos. Falar da dor do corpo é, portanto, uma forma de resistência, de tornar visível o que muitas vezes é considerado fraqueza ou instabilidade, mas que, na verdade, é uma resposta legítima a um sistema que nos sobrecarrega, nos invisibiliza e espera que não reclamemos. Cuidar da saúde exige um comprometimento institucional e tempo institucional. E precisamos garantir que nós, mulheres, tenhamos tempo de cuidar da nossa saúde, além da nossa beleza, além das nossas dores emocionais e físicas. Sentimos com o tempo e com a falta dele, com os horários que nos organizam, nos prendem e nos atravessam, e muitas vezes nos culpabilizam. Para muitas mulheres, especialmente aquelas que atuam nas carreiras de alta exigência, como áreas de ciência e tecnologia, o tempo não é apenas cronológico, é um tempo moral. Um tempo que diz o que deveríamos estar fazendo, onde deveríamos estar, quem deveríamos estar sendo. Ainda hoje, são as mulheres que carregam o tempo dos outros, o tempo dos filhos, o tempo dos pais idosos, o tempo da casa, das refeições, das roupas, da vida doméstica. E é exatamente esse tempo entrelaçado que sentimos a exaustão de tentar ser tudo para todos. E ainda assim sermos vistas como insuficientes no ambiente profissional. Se decidimos ficar mais horas no laboratório, somos assombradas por uma culpa profunda. Quem de nós não sente culpa? Estamos negligenciando a família, estamos negligenciando os nossos filhos, os nossos pais, o companheiro. Mas se decidimos sair mais cedo para cuidar desses mesmos vínculos, cuidarmos da saúde, cuidarmos da beleza, cuidarmos da nossa mente, sentimos que deixamos a ciência, a carreira, a pesquisa nos esperando e, por isso, somos menos aptas, menos competentes. O tempo da ciência é estruturado por ideais masculinos de produtividade, que valorizam quem pode estar disponível à noite, nos finais de semana, em congressos longos e em viagens solitárias. E muitas de nós não somos senhoras do nosso tempo. E assim vamos sendo educadas a sentir culpa por não dar conta, de lá ou de cá. Mas também a sentir que, se dermos conta, ainda é pouco. Sentimos com a dívida, com a sensação constante de que falta tempo, falta preparo, falta competência. Daí nascem, não por acaso, os altíssimos índices de burnout, de depressão, de ansiedade e a chamada síndrome do impostor, tão comuns entre da nossa carreira de ciência e tecnologia aeroespacial. É preciso recuperar o nosso tempo. É preciso reivindicar um outro ritmo, outras formas de estar na ciência, reivindicar a autoridade de dizer o que é produtividade e o que é presença a partir de outros modos. Não dizer não ao ideal da cientista incansável e solitária, e sim ao trabalho que respeite nossos ciclos, nossos afetos, as pausas e os limites de quem somos e o que devemos ser. Vou conseguir terminar. Historicamente, os atributos considerados femininos
têm sido deslegitimados ou enquadrados de forma restritiva nos contextos científicos. Atribuições como delicadeza, passividade, têm servido historicamente para justificar a exclusão de mulheres em espaços de liderança. A sensibilidade, por exemplo, é frequentemente associada à fragilidade ou uma falta de objetividade, sendo afastada do campo técnico. No entanto, é possível e necessário revalorizar esses atributos como uma forma legítima de cuidado, como um recurso de percepção situada capaz de enriquecer o fazer nas instituições científicas. De modo semelhante, a emotividade é tradicionalmente vinculada à irracionalidade, sustentando uma dicotomia que separa emoção e razão. Essa oposição, entretanto, pode ser desafiada ao reconhecermos que toda racionalidade é atravessada por dimensões afetivas e políticas. A capacidade de cuidado, frequentemente tratada como uma predisposição natural das mulheres, também exige um questionamento crítico. Podemos propor compreender o cuidado como uma ética relacional e universal, que deve ser valorizada e compartilhada por todos, independentemente do gênero. No mesmo sentido, a intuição, marginalizada como um saber menor, pode ser reconhecida como uma forma legítima de conhecimento, um conhecimento que é situado, que é incorporado, que é relacional. Assim, ao problematizar e ressignificar esses atributos, abre-se espaço para uma prática científica mais inclusiva, que reconhece e valoriza diferentes formas de saber e de se relacionar com a ciência. O reconhecimento institucional das mulheres na ciência e na tecnologia é atravessado por critérios de mérito, tem sido produtividade, que foram historicamente construídos com base em trajetórias masculinas, desconsiderando os múltiplos vínculos, tempos e experiências que marcam a vida das mulheres. Nas carreiras em STEM, isso se expressa em desigualdades estruturais. Mulheres recebem menos, ocupam menos posições de liderança e têm menor visibilidade nos espaços decisórios. A Dana Haraway, que é uma pensadora de quem eu gosto muito, observa que os sistemas tecnocientíficos se organizam com base em padrões supostamente neutros de avaliação, mas que, na prática, reproduzem assimetrias de gênero, raça, classe. A lógica da produtividade contínua, da competitividade individual e da linearidade da carreira desconsideram as interrupções decorrentes da maternidade, do cuidado com familiares e da própria vivência de tempos não hegemônicos. Mais do que ocupar cargos, o acesso das mulheres à liderança envolve uma disputa por posições de enunciação, lugares de onde se pode dizer o que é relevante, o que merece atenção, o que constitui um problema político e científico. Nesse sentido, a Isabelle Stengers, que é outra pesquisadora de quem eu tenho lido muito, nos provoca a imaginar políticas institucionais que não apenas incluam mulheres, mas que transformem os próprios modos de decisão, introduzindo outras temporalidades, outras formas de responsabilização e outras ecologias de saber, como ela chama. Reconfigurar o reconhecimento exige repensar os critérios que sustentam os prêmios, os editais, as avaliações e as lideranças. É preciso visibilizar outras formas de excelência, na qual muitas de nós somos excelentes. Relacionais, colaborativas, afetivas. E garantir que a presença feminina não seja apenas quantitativa, mas epistemologicamente significativa. Podemos construir instituições mais justas, sensíveis à diversidade de experiências e capazes de reconhecer o valor de diferentes modos de produzir ciência e tecnologia. Acho que agora é a última. É essa é o que podemos fazer, que eu cheguei, porque é o último aqui, o meu. Passa. Encerrar essa fala, está escrito, então por isso eu sabia que era o último, né? Encerrar essa fala exige mais do que um resumo.
exige um gesto político, o de reafirmar que a desigualdade de gênero nas ciências e tecnologias não é apenas fruto de práticas individuais ou de um machismo explícito e facilmente reconhecido. Trata-se de um sistema simbólico e institucional que produz exclusões justamente por meio de normas que parecem neutras e justas, como métricas de produtividade, critérios de mérito, exigências de presença, desempenho e dedicação contínuas. A presença das mulheres, e especialmente das mulheres que habitam as múltiplas interseccionalidades, desafia não apenas os comportamentos masculinos nos espaços de poder, mas as ontologias do próprio fazer científico. O que é considerado ciência legítima? Quem define o que é relevante pesquisar? Quem pode narrar a própria trajetória como uma trajetória de valor? Por isso, não nos contentamos em propor correções pontuais, e sim transformações de fundo, que alcancem os modos como as instituições decidem, reconhecem, remuneram e legitimam. Não basta colocar mulheres no espaço de liderança, é preciso transformar o modo como se lidera. Não basta ampliar vagas para as mulheres, é preciso revisar os critérios de ingresso, progressão e avaliação, considerando a pluralidade nas trajetórias dos modos de contribuição. Políticas efetivas incluem avaliações institucionais que reconheçam o trabalho relacional, pedagógico e de cuidado como dimensões legítimas da produção científica. A criação de espaços de escuta interseccional, que é um pouco do que estamos fazendo aqui hoje, né? Que não apenas convidem, mas, de fato, incorporem mulheres e pessoas de gênero diverso nos processos decisórios. Além das políticas formais, é essencial cultivarmos modos cotidianos de resistência e transformação. Escutar com atenção, liderar com afeto, reorganizar os tempos de trabalho respeitando os corpos e as suas necessidades. Reconhecer que pesquisar é também cuidar. Esses gestos, muitas vezes desvalorizados, são práticas políticas potentes. A produção de narrativas contra-hegemônicas é um passo decisivo. Narrar nossas experiências, não como desvios ou exceções, mas como fontes legítimas de conhecimento. Fazer ciência a partir da primeira pessoa situada, como propõe a Dana Haraway, é afirmar que todo saber é encarnado, localizado e histórico, e que é justamente essa condição que pode nos conduzir a formas mais justas de conhecer, de decidir e de viver. Por fim, a transformação exige também ações coletivas e sindicais, com sensibilidade de gênero. Os sindicatos e instituições precisam abandonar a neutralidade abstrata e assumir a responsabilidade de pactuar novos modos de trabalho e convivência. Diagnósticos internos, políticas de equidade, espaços de formação permanente e escuta são passos concretos, possíveis e urgentes. Transformar o modo como produzimos ciências é, em última instância, transformar o modo como habitamos o mundo. Com mais escuta, mais cuidado, mais justiça e mais coragem para imaginar futuros em que a vida, não apenas os resultados, seja o centro das nossas escolhas. Muito obrigada. Muito obrigada, Priscila. Muito rico a sua apresentação, né? Muito obrigada. E vamos prosseguir, né? Porque o nosso tempo está um pouco curto aqui. E agora vamos tratar do eixo 3. E para isso, convidamos uma mulher com uma carreira de destaque em múltiplas áreas, sendo uma referência na intersecção entre ciência, tecnologia espacial e diplomacia. Sua formação impressiona. É bacharel em ciência da computação pela UFSCar, possui mestrado e doutorado pelo INPE e concluiu também bacharelado em Relações Internacionais pela London School of Economics e mestrado em Estudos Diplomáticos por Oxford.
Essa combinação única de conhecimentos a levou a uma carreira brilhante no serviço público. No INPE, atuou como chefe da Assessoria de Relações Internacionais. Hoje, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ela é coordenadora geral de cooperação multilateral, contribuindo para o posicionamento do Brasil no cenário internacional. Seu trabalho transcende as fronteiras nacionais. Como delegada brasileira, ela participa ativamente do Comitê sobre o Uso Pacífico do Espaço Exterior da ONU, onde discute e molda o futuro da política espacial global. Mas seu impacto não para por aí. A nossa convidada é uma voz ativa e atuante na luta pela equidade de gênero. Ela foi a força motriz por trás da organização da reunião de especialistas do espaço para mulheres da ONU Brasil em Dubai e dedicou seu tempo como mentora no programa Espaço para Mulheres da UNOSA, capacitando a próxima geração de líderes femininas. Sua história é a prova de que a excelência técnica, aliada a uma visão de mundo estratégica e a um profundo compromisso social, é a chave para transformar o futuro do setor aeroespacial. Dialoguemos, então, com a doutora Adriana Cursino Tomé, com o tema Resistência, Luta e Inovação para o Futuro. Gente, bom dia novamente. Vim aqui para frente porque eu não sei falar parada, nem com o braço, nem né, preciso andar. E eu esqueci de me apresentar lá no começo, então vou me apresentar agora. Peço desculpas. Então, eu sou uma mulher que tem cabelos pretos, médios, né, lisos. Tenho 1,57 m, então sou baixinha. Estou usando uma blusa branca e preta, uma calça preta, um sapato preto e... bom, acho difícil a gente descrever, mas acho que já deu para ter uma ideia. Eu sou branca. Bom, vamos lá. Então, novamente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre o espaço, né, a área espacial, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é igualdade de gênero. Então, o ODS 5, ele é um dos 17 objetivos sustentáveis da Agenda 2030 das Nações Unidas. E ele fala mais especificamente sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. Então, a ideia aqui é como que o espaço, né, o setor espacial, de alguma forma, pode contribuir para que a gente atinja as metas desse objetivo número 5. Bom, eu queria começar com essa fala da Eleanor Roosevelt, que ela coloca que, frequentemente, as grandes decisões elas são originadas e elas são dadas por corpos de organizações que quase que exclusivamente são compostos por homens, ou completamente dominados por eles, né? Onde as vozes das mulheres muitas vezes não são escutadas, né? Então, qualquer valor especial, qualquer valor que a mulher possa agregar para a discussão, é normalmente deixado de lado, é esquecido. Então, eu queria começar com isso para a gente ter, né, essa situação em mente que a gente já vem discutindo aqui. Antes da gente começar, eu tenho um vídeo que eu queria muito que ele funcionasse, né? Vamos ver se eu vou conseguir. É esse endereço que está aqui na apresentação. Você consegue daí? Não? Porque daqui nem sei. Ele tem um som, tá? Dá para aumentar, será? O som? Ah, ele não sai. Bom, se não tiver som, depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. É um vídeo bem curtinho para servir de motivação para a gente aqui.
Não, não é falado. Ele é só uma musiquinha de fundo. Então, se não tiver o som, pode continuar sem som mesmo. Pode continuar. Diminui um pouco a experiência, mas não tem problema. Então, eu acho que eu vou falando enquanto isso, né? Então, a gente percebe aí essa moça, né, carregando essa pasta, e a gente vai anotando os anos ali do lado, ó, 2059, né? E ela vai passar, vocês vão ver que ela vai passar por vários lugares, ó. Ela vai, passar por um suposto, tipo um shopping, vai entrar num transporte público, olha aí o que acontece agora, né? Então ela se distancia, o moço se aproxima, aí a gente vê essa 2106, ó, nós estamos no futuro, né? Então ela está andando, está vendo várias coisas tecnológicas, vai subir aí nesse super elevador que vai levar ela para a Lua, eu acho, né? Então ela chega lá na Lua com a plaquinha dela e ela está perguntando ali, a plaquinha dela, quando vai estar ok para as mulheres? E aí a gente tem uma frase muito impactante, pelo menos para mim. Todas essas coisas tecnológicas estão previstas para acontecer antes da gente ter igualdade de gênero. Então, vamos mudar isso, porque isso é muito impactante, né? Então, esse vídeo é um vídeo da ONU Mulheres, e depois vocês assistam em casa com a musiquinha, que fica mais interessante. Então, gente, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, ele vai falar, né, vai estabelecer metas para que a gente consiga ter, algum dia, a igualdade de gênero e empoderamento das meninas e mulheres. Mas, opa, como é que eu passo aqui para frente? Mas, de acordo com um relatório da ONU de 2023 que acompanha como está o desenvolvimento da Agenda 2030, a gente vai demorar só 286 anos, foi em 2003, tira menos 2 anos, 284 anos para remover todas as barreiras discriminatórias em termos de lei e uma série de coisas para as mulheres e as meninas. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer, e, por isso, esses eventos aqui são extremamente importantes, porque nós estamos muito longe de conseguir alguma coisa, e não no Brasil, não, no geral. Né? Então, essa aqui é a nossa inspiração para a nossa atividade hoje aqui. E por que e como o espaço pode contribuir para o ODS 5? Parece meio, né, assim, aleatório. Mas o ODS 5 ele tem pequenas metas, né? E uma das metas aqui, que está aqui em vermelho, ela vai falar que melhorar e permitir com que o uso da tecnologia, em particular a informação e a comunicação, né? Tecnologia da informação e comunicação, dê e promova o empoderamento das mulheres. Então, aqui a gente se encaixa. Olha, a gente pode, né, ajudar para o ODS 5. E por que é importante que a gente faça isso? Bom, porque não somente a gente vai falar sobre isso aqui na sequência, não somente é importante para as mulheres estarem na carreira espacial, aeroespacial, mas também para que as outras mulheres que não estão nessa carreira possam se beneficiar da ciência, da tecnologia e da inovação que acontece nos setores espaciais. Então, toda a tecnologia, aplicações que são derivadas, vêm, né, da pesquisa e na área espacial, que vai desde, por exemplo, né, aplicações para a agricultura, mudanças climáticas, resposta a desastres, transporte, saúde, comunicação e muitas outras coisas, elas podem beneficiar mulheres que não são profissionais da área espacial, mas que vão usufruir dessas tecnologias, né? Então, a gente tem que garantir
que essas mulheres elas tenham acesso a esses benefícios também, né? E que também tenham acesso à profissão nas áreas, se assim quiserem. Então, eu queria começar falando aqui sobre as oportunidades para as mulheres no setor espacial. Então, falando aqui agora das mulheres que querem ter algum tipo de profissão na área de espaço. Então, as perguntas que a gente pode fazer aqui. O que as mulheres podem fazer pelo setor espacial? Como é possível a gente atrair mais mulheres para o setor espacial? Quais são as políticas que nós podemos criar, né, para que a gente tenha uma igualdade de gênero nessas carreiras? E como a gente vai aumentar a sensibilização de todos e da sociedade para que a gente consiga isso? Porque muita gente não percebe que isso existe, né? Será? Então, como que a gente faz isso? Então, se a gente pegar aqui um dado do Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior, a gente vai ver que, em termos de astronautas no mundo, a gente tem 11% de mulheres. A Aline já tinha mostrado esse dado, né? Mulheres que andaram no espaço, 6,6%. Né? Pesquisadoras na área de STEM, 28,8%. E, no total dos trabalhadoras na área de espaço, 20%. Então, se a gente pegar, é interessante, porque isso aí é uma média, né, que dá uma pesquisa com todos os países, mas se você pegar individualmente os países e ver os dados nacionais, eles mais ou menos que batem, eles não diferenciam-se muito disso aqui, mesmo para países em que supostamente você tem uma política mais inclusiva, né? Então, a gente tem que melhorar muito essa coisa ainda. Como, né? E a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, várias pessoas falaram das crenças que a gente tem que derrubar, né? Primeiro, existe essa crença, né, de que existem espaços separados para homens e para mulheres, né? Então, que alguns lugares são mais apropriados para homens, outros são mais apropriados para mulheres. Então, cada um que fique na sua caixinha, né? E essas esferas, né, e algumas esferas de atividade profissional, por exemplo, não só profissional, mas profissional, elas são vistas como masculinas, né? Então, nessa esfera, as vozes das mulheres não são autênticas, elas não são consideradas, né? Então, assim, características como força, poder, autonomia, independência, racionalidade são tipicamente associadas com homens e com masculinidade. Eu não estou falando só de homens, estou falando de uma visão masculina e feminina, que não necessariamente significa homem e mulher, tá? Então, essas características, elas são as mais valorizadas em carreiras, tipo carreiras espaciais, por exemplo, e elas são normalmente associadas com os homens. Tá, então aí a gente já começa perdendo, né? Por outro lado, consequentemente, na verdade, as mulheres acabam sendo vistas dentro dessas áreas como fracas, como né? Ela não vai conseguir, ela não vai ter a força para fazer isso. E também como ingênuas. Nossa, que boazinha, né? Ela deixou a pessoa que estava passando mal ir embora. Não, que boazinha, né? Então não serve para isso. Então, as mulheres são percebidas nesses espaços como sendo muito emocionais, muito fracas, né? Principalmente se você pegar setores, né, de segurança nacional, por exemplo, né? As mulheres são muito emocionais para isso. Elas não vão conseguir tomar uma decisão que precisa ser tomada. Vai colocar o país em risco, né? Então, assim, são coisas que são construídas e que a gente vem comprando porque elas são vendidas para nós, pelas nossas famílias, pela sociedade, por todo mundo. Não é culpa de ninguém, né? Nós estamos inseridos nesse meio, né, que nos diz muitas vezes que a gente tem que ter características
mais masculinas, mais duras para progredir. E aí, muitas vezes, ferir, né? Ferir o que a gente é e o que a gente acredita, né? Então, isso tem que ser desconstruído porque as mulheres, elas são 50% da humanidade, né? Então, assim, as nossas visões, se a gente quiser chegar mais longe como humanidade, as nossas visões têm que estar incorporadas, né? Nessa visão de longevidade da humanidade, né? Então, todas essas visões são importantes. E quanto mais heterogêneas elas forem, mais rica vai ser a solução que a gente vai encontrar, né? Então, a gente enfrenta na profissão, né, muitos desafios e temos desafios para o futuro. Por quê? A gente sabe que a área espacial, né, ela está sendo cada vez mais demandada. Cada vez mais daqui para frente vai ter necessidade de profissionais nessa área. Então, se as mulheres elas não se capacitarem, né, para isso, se a gente não fizer com que as mulheres se capacitem, elas não vão conseguir entrar nesse setor. E elas também vão continuar em posições inferiores, né? E se a gente considerar as áreas espaciais, principalmente nas carreiras de STEM, né, onde a gente tem uma diferença maior, é muito mais importante que a gente tenha realmente essa capacitação, que a gente consiga fazer com que as mulheres sejam competitivas, né? E isso não é só pelas mulheres, não, é pela humanidade. Tá? A gente precisa das ideias das mulheres, a gente precisa da inclusão e até da afetividade que nós temos. Nós precisamos disso, né? Então, nós precisamos aqui ter mais políticas institucionalizadas, né, para que as mulheres possam estar presentes como profissionais nesse setor. Mas tem aquele outro lado que eu falei lá no começo. Aqui a gente também pode falar de tecnologias, de aplicações que são desenvolvidas que podem contribuir para o desenvolvimento de outras mulheres que não estão trabalhando no setor espacial. Então, como o setor espacial pode ser um vetor de desenvolvimento para as mulheres, né? E aí a gente pode perguntar aqui, o que as mulheres precisam do espaço, da área espacial? O que a gente pode fazer sendo que a área espacial, as tecnologias, as aplicações podem fazer pelas outras mulheres. O que o espaço pode fazer para a mulher e o que a mulher precisa do espaço. E quais são as tecnologias espaciais, as aplicações que podem ser desenvolvidas para que a gente atinja isso, para que a gente ajude também as outras mulheres. E aqui tem um monte de iniciativas bem interessantes disso que eu estou falando, né? Então, a gente pode promover aí acesso de educação com qualidade para comunidades isoladas, por exemplo. A gente está falando de tecnologia espacial, certo? E quando a gente faz isso, a gente pode dar educação para um monte de gente, para um monte de meninas que não teriam acesso à educação ou à escola, né? Olha, a gente pode prover assistência médica para uma comunidade remota. Então, existe essas fotos que você vê aqui da moça fazendo ultrassom aqui da barriga de grávida, né? É uma iniciativa que acontece no Quênia. O que eles fizeram? Eles instalaram esse equipamento de ultrassom em comunidades bem remotas. E eles treinaram uma mulher do local para poder passar ali o ultrassom. Só que essa imagem, em tempo real, ela está sendo vista por um médico em um hospital na capital, que está direcionando essa mulher que está aqui para fazer o exame de pré-natal dessa pessoa. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma coisa fantástica. Né? A gente tem também as aplicações de segurança, por exemplo, para emitir alertas no caso de segurança para mulheres de regiões que elas não é mais perigoso para andar, ou se ela sofre alguma ameaça, ela pode, né, acionar aquilo ali. Então, através de GPS, você sabe onde ela está.
E muitas outras tecnologias. Olha, tem essa tecnologia aqui que também funcionou aqui, que tem na Nigéria, né? Que são, eles fizeram uma aplicação que, através do celular, as mulheres que trabalham no campo, elas podem obter financiamento para as fazendinhas, para as plantações delas. E então, mas só que tudo isso exige o quê? Capacitação, né? Você tem que ir lá capacitar a pessoa para ela usar o celular, para ela usar o aplicativo. Mas alguém teve que pensar, olha, aquelas mulheres, se elas tivessem aquele aplicativo, isso ia ajudar, né? Sem contar, gente, os spin-offs. O que são os spin-offs? Quando você está desenvolvendo uma tecnologia espacial, por exemplo, um traje, né, espacial, você pode ter diversos outros produtos que sejam desenvolvidos mesmo até que por acaso, né? Então tem essa história aqui de um desenvolvimento no Canadá, onde um spacesuit, né, um traje espacial, ele foi adaptado porque foi descoberto que as mulheres que tinham uma hemorragia pós-parto, quando elas usavam aquele traje, aquela coisa adaptada, isso contraía ali e ajudava a sanar essa hemorragia. Então, quer dizer, tem muitas coisas muito legais que dá para ser feitas que são tecnologias espaciais, tá? Então, assim, as tecnologias espaciais, as aplicações, elas podem sim ajudar as mulheres e as meninas a superar essas estruturas de desigualdade que são né, de gênero que estão por aí na sociedade, né? Promovendo a inclusividade dessas mulheres nas comunidades delas, às vezes uma liderança dessas mulheres, né? Eu tenho uma conhecida que é da Costa Rica e ela trabalha empoderando mulheres na área agrícola. Então, ela tem um aplicativo de celular, ela vai nas comunidades e ela ensina as mulheres a usarem o aplicativo, prevendo, olha, quando vai chover, quando não vai, não sei o quê, né? Todas aquelas coisas que ela pode ajudar a organizar a plantação dela. E ela promove cursos, já treinou centenas de pessoas. Então, sim, dá para fazer muita coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que o ODS 5 ele é o menos, assim, está avançando menos se a gente olhar nos relatórios, né? Fica muito para trás. Mas, ao mesmo tempo, gente, todos aqueles 17 objetivos que eu mostrei, a maioria deles, se você fizer alguma ação que seja por algum deles, você vai estar melhorando esse aqui também. Porque eles são interligados. Então, por exemplo, quando eu combato a pobreza, quem são as pessoas mais pobres? São as mulheres. Né? Quando eu combato a mudança climática, quem as pessoas que sofrem mais com as mudanças climáticas? São as mulheres. Então, esse esforço aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também é interessante a gente notar isso, que muitas vezes a gente fazendo uma ação para a gente também está promovendo a inclusividade feminina, porque nós somos as. Acabou meu tempo. Ih, socorro, gente. Então, posso correr rapidinho? Então, vamos lá. Então, assim, as minhas colegas já falaram a maioria das coisas que estão aqui, tá? Mas eu queria falar um pouquinho aqui de baixo das pequenas ações. Pequenas ações que todas nós podemos fazer. E a primeira delas, convidar outras mulheres para fazer palestras, para participar de mesas, enfim, né? Dar valor para outras mulheres. Desculpa que agora eu tenho que tomar água. Então, acho que isso é muito importante. Fiquei rouca agora. Bom, eu vou pular aqui, eu ia falar um pouquinho do projeto Space for Women, da ONU, do qual eu participei bastante. Eu vou pular aqui para essa bonita foto. A Virgínia está aí, ó. Vamos procurar ela. Eu e a Virgínia estamos aí. Não sei, não consigo agora. Do meio? Ah, ó, eu estou aqui, me achei. Virgínia, você está se vendo aí? Aqui, ó. Não é, não? É?
Então, essa iniciativa aconteceu, como a Virginia já falou ali no começo, o Brasil apoiou essa iniciativa, pagou mulheres para irem, era para ser aqui no Brasil, só que por causa da pandemia estava tudo fechado, então acabou sendo numa feira da área de espaço em Dubai. Então, foi o encontro das Nações Unidas para especialistas em mulheres na área de espaço, que a gente organizou. E o NOS ele tem já foi organizado em Nova York, em Dubai, já foi organizado no Canadá, já foi organizado na Coreia e já foi organizada no Quênia o ano passado. Mas esse programa também ele tem a mentoria. E a mentoria, eu participei como mentora em 2023, a mentoria está suspensa agora, o programa. E eu queria mostrar aqui, que foi bem legal, foi 1 ano, eu tinha 2 mentoradas. Então, deixa eu passar aqui, as nossas fotinhos, que a gente finalmente se conheceu pessoalmente. Nós ficamos 1 ano trabalhando só online. A primeira menina ali, a Elizabeth, ela é americana e durante o processo de mentoria, ela passou por uma entrevista na NASA, hoje ela trabalha na NASA. Então a gente trabalhou toda essa mentoria com ela da entrevista, de como ela se comportar no mundo profissional. E essa menina aqui, do lado, é a Débora, ela é de Recife. Na época, ela ainda estava fazendo faculdade, ela se formou ano passado e a dissertação dela foi na área de espaço. Então, assim, eu considero que são exemplos muito legais de como se a gente não consegue igualdade agora, que elas possam ter um pouquinho disso no futuro, né? Existem muitas outras iniciativas que eu vou pular, porque eu já estou atrasada, mas aquela primeira fala ali, depois a gente disponibiliza a apresentação, ela mostra que o espaço é construído, né? Essa ideia de espaço é construído através de uma heteronormativa, né? Heterossexual, de um framework regulatório, uma fronteira que é para ser conquistada, colonizada. Então, isso já envolve construção de identidade de gênero, né? Então, por isso, as mulheres aqui, elas têm muita vez, né? Então, a gente tem que prover, a gente tem que oportunidades para as mulheres no setor espacial. E como? Através de ações que a gente já viu aqui, que muitas falaram, né? E isso faz toda a diferença no futuro. Mas, estou acabando já, eu queria chamar a atenção para essa outra vertente do que eu falei aqui na apresentação. Em escala mundial, as mulheres são um grupo que estão em muita desvantagem. Elas têm somente 1% das propriedades e recursos mundiais, ou seja, casa, terra, 1%. Só que elas realizam 60% do trabalho. São a maioria das refugiadas, pessoas iliteradas e pobres. Então, embora as mulheres sejam centrais para a sobrevivência das famílias, das comunidades, e elas estarem à frente, né, muitas vezes, de iniciativas ambientais, pacíficas e outras atividades sociais, elas são muito, muito, muito inferiores nesses aspectos, né? Então, o que a gente, profissional do setor espacial, pode pensar e fazer para o desenvolvimento, para a ajuda ao desenvolvimento das mulheres em geral, né? Então, a gente viu que existem iniciativas, a gente pode se inspirar nelas, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a chegar no objetivo de desenvolvimento sustentável 5 e tentar diminuir aqueles 280 anos lá, que está demais, né? É muito longe. Então, obrigada, gente, pela atenção. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu agradeço muito as 3 panelistas, com certeza vamos levar boas ideias para a gente refletir no período da tarde. Eu fui avisada de que a gente não vai ter tempo para fazer perguntas neste momento, porque nos atrasamos um pouco
com a programação, mas vocês guardem as perguntas, porque à tarde vamos nos separar em 3 grupos e as nossas painelistas estarão junto com cada um dos grupos, atuando como moderadoras, teremos relatoras nos grupos, então vocês guardem as perguntas e continuaremos o nosso debate no período da tarde. Muito obrigada pela atenção de todos para esse painel.